Quando você adota esse meio de correção baseado em castigos, baseado em punições, em gritos, em xingamentos, em palmadas, isso também prejudica a sua saúde mental. Isso também te deixa muito mais cansada, muito mais estressada. E você precisa aprender a disciplinar o seu filho de uma forma diferente, a lidar com as birras de uma forma diferente. E quando você entende isso, aí sim você começa a acessar um espaço de uma maternidade leve, de uma maternidade feliz com o filho. É sobre isso. É sobre você poder acordar de manhã e perceber que o seu dia a dia com o filho não vai ser estressante. Porque não vai precisar ter brigas, não vai precisar ter conflitos, não vai precisar você entrar numa disputa de poder com seu filho para falar quem é que manda, porque você aprendeu um jeito diferente de lidar com isso, entende? Então, mãe, você precisa aprender formas diferentes de disciplinar o seu filho. Então, quando você alcança esse espaço, você consegue uma melhor qualidade de vida, uma melhora no sono. Porque quando você deixa de lado as brigas, você reduz o estresse, você reduz o nível de cortisol no seu sangue, isso melhora a saúde do seu coração, isso melhora a sua digestão, isso melhora a sua rotina de sono, isso melhora a sua alimentação. Então, toda a sua saúde física, emocional e mental vai ser favorecida por isso. Então, é importante que você comece a entender que existe sim um espaço para você viver de forma mais leve com o seu filho. Como você pode tirar um pouquinho de pressão dessa panela para ela não explodir mais? Como que você, mãe, pode agir de uma forma diferente sem precisar brigar, sem precisar punir ou castigar o seu filho? Eu quero deixar aqui para você, então, um exemplo de como você vai fazer isso na prática, de uma forma leve, sem se estressar ao lidar com as birras do seu filho, tá? Quando você força um sorriso, quando você dá gargalhadas, mesmo que de forma forçada, o seu cérebro entende que algo de bom está acontecendo e diminui os efeitos do nível de cortisol no seu corpo, te deixando com menos estresse e menos cansaço. Então, o que acontece? Quando você sorri, mesmo que de forma forçada, isso traz um efeito positivo para o seu cérebro, e o seu cérebro, então, manda comandos para o seu corpo para trazer hormônios positivos e diminuir os hormônios de estresse, como o hormônio do cortisol, por exemplo. Então, você vai trazer o lúdico para o seu dia a dia. O que é o lúdico? É o brincar, é a brincadeira, tá? Então, quando o seu filho não quiser escovar os dentes, por exemplo, né? O seu filho tá ali, você sabe que todos os dias, na hora de escovar os dentes, é difícil, você acaba pegando o seu filho à força, levando ele para o banheiro, escovando os dentes dele à força, e é sempre aquele caos, né? Mas, então, para você tirar um pouquinho da pressão dessa panela, para tirar um pouquinho do seu estresse, para você não explodir com o seu filho, você vai tirar o foco da ordem, do mandar o seu filho ir escovar o dente, e vai trazer um convite por meio da brincadeira, trazendo o lúdico para atrair o seu filho para ele fazer aquilo que precisa ser feito de uma forma mais colaborativa. E você vai trazer um pouquinho do lúdico, você vai trazer a brincadeira na hora de lidar com esses comportamentos que você sabe que são comportamentos difíceis aí de lidar com o seu filho. Então, o que você pode fazer? Você pode trazer, por exemplo, um personagem favorito da criança. Você pode falar de voz engraçada. Você pode usar expressões engraçadas, fazer caretas ou trazer ali alguns aspectos da imaginação que atrai a curiosidade da criança, tá? De uma forma que ela vai entrar na brincadeira e vai tirar o foco ali naquela coisa da ordem, do que precisa ser feito de qualquer maneira, tá? Vou dar um exemplo aqui de como eu faço aqui em casa. Aqui em casa, minha filha, ela sempre teve as fases dela, né? Teve fases de que foi muito difícil colocar a fralda, ela não queria ficar de fralda de jeito nenhum. Nós tivemos fases, né, que foi muito difícil ficar de chinelo, ficar de sapatinho dentro de casa, ela não queria ficar de sapato, nem para passear na rua. Nós tivemos fases, a mais recente agora foi para escovar os dentes. Então, ela já me via com a escova na mão, ela já corria e dava o pé e não queria escovar dente de jeito nenhum. Eu já me via até mesmo algumas vezes pegando ela à força e levando para o banheiro escovar, porque
a minha panela estava com muita pressão e ela estava ali explodindo, tá? Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi respirar fundo, me tornar consciente que esse momento, né, do escovar os dentes era um momento desafiador. Então, eu entendi que eu precisava, naquele momento, diminuir um pouquinho a pressão da minha panela para mim não explodir. Então, eu resolvi trazer o lúdico para aquela situação que eu considerava, então, desafiadora. Então, eu comecei a me perguntar qual é o personagem favorito dela. Né? Ela assistia um desenho que ela amava, que era o Detetive Labrador, que é um cãozinho que se veste de policial para ensinar boas maneiras para as crianças. Então, ela amava aquele desenho. Então, eu resolvi, então, trazer esse personagem do Detetive Labrador para escovar os dentes dela. Então, foi algo que funcionou muito aqui em casa no momento de escovar os dentes. Então, eu sempre quando ela já estava ali nervosa, não querendo escovar os dentes, eu estava fazendo hora, eu já pegava a escova e já incorporava ali o personagem e ali ela já entrava na brincadeira e colaborava de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais fácil, tá? Poxa, talvez você está pensando, Roslane, mas não é todo dia que eu quero trazer o lúdico, não é todo dia que eu estou afim de brincar, não é todo dia que eu quero fazer careta ou rir com a minha filha, eu tô estressada, eu tô cansada, poxa. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que é mais fácil? Você incorporar um personagem, trazer o lúdico, trazer a brincadeira com a sua filha, mesmo sem estar muito afim, e o seu filho entender que aquilo é positivo para você e diminuir o seu estresse de alguma forma? Ou você simplesmente dar uma ordem, esperar que sua filha faça, se ela não fazer, você faz ela querer fazer através das brigas e instala ali todo um caos. O que é mais fácil?